A Bíblia é a palavra de Deus contendo 66 livros divididos entre o Antigo e o Novo Testamento. Ela tem ensinamentos, histórias de fé e lições espirituais que têm guiado milhões de pessoas ao longo dos séculos. Hoje quero conversar com você sobre este livro que tem influenciado a história e as nações. Daqui a pouco, depois da vinheta, vamos conversar sobre a Bíblia. Fique conosco. A palavra de Deus não apenas contém a verdade, ela é a verdade. Ela não é entre muitos livros sagrados, mas a única palavra revelada de Deus aos homens. Ela contém tudo o que devemos crer e praticar. A ela nada podemos acrescentar, nem dela nada podemos tirar. Ela é inerrante, infalível e suficiente. A revelação de Deus está completa. A Bíblia tem uma capa ulterior. Não existe mais pregação revelatorial. Devemos expor as Escrituras e não trazer ao povo novas revelações de Deus. Tudo que Deus quis revelar à sua igreja está registrado nas Escrituras. O apóstolo Paulo diz que ainda que um anjo desça do céu para pregar outro evangelho que vá além daquele que já tem pregado, seja anátema. Em vez de buscar algo mais, além da gloriosa revelação de Deus, os cristãos necessitam apenas estudar e obedecer o que já têm. Vivemos hoje um tempo contraditório, ao mesmo tempo que temos uma imensa variedade de Bíblias de estudo em várias versões, com várias ferramentas de aprendizado, temos também uma geração analfabeta da Bíblia. Poucos crentes são aplicados ao exame meticuloso das Escrituras. Poucos são aqueles que leem devocionalmente a palavra de Deus diariamente. Por não conhecerem a palavra, tornam-se crentes fracos, vulneráveis e sujeitos a toda sorte de influências heterodoxas. Alguns crentes que já deveriam ser maduros na fé, ainda buscam novidades forâneas às Escrituras, correndo atrás de sonhos, visões e revelações. Abandonam uma fonte verdadeira para cavar cisternas rotas. Buscam experiências e não a verdade. Estão à cata de emoções e não de entendimento. Querem milagres, ainda que de fontes duvidosas, e não buscam o conhecimento de Deus. A falta do conhecimento e da obediência às Escrituras tem provocado grandes estragos na vida de muitos crentes. Quando falta o conhecimento da verdade, a Bíblia diz, o povo perece. Quando a igreja deixa de ser zelosa da verdade, lobos vorazes penetram no meio do rebanho para destruir as ovelhas. Quando os filhos do reino dormem, o inimigo semeia o seu joio no meio do trigal de Deus. Deus tem zelo pela sua palavra. Não honram a Deus aqueles que não honram a sua palavra. Não vivem de modo digno de Deus aqueles que desprezam a supremacia da palavra. Muitos crentes têm mais prazer em ler o jornal, assistir aos filmes, às novelas, do que estudar as Escrituras. São mais atualizados em banalidades do que apegados às verdades eternas. Por isso, não poucos são fracos na fé, vacilantes no testemunho e inconstantes na caminhada cristã. Precisamos nos voltar para a palavra. Ela deve ser mais desejada por nós do que o mais apetitoso alimento
e mais buscada do que as riquezas mais excelentes. Por meio da palavra de Deus, cremos no Senhor Jesus. Por meio dela somos santificados e purificados. Por ela somos ensinados, repreendidos, exortados e educados na justiça. Ela é o nosso alimento. Ela é a luz que guia os nossos passos, o martelo que debulha as nossas resistências e a espada com que vencemos o adversário. Eu encorajo você a tirar sua Bíblia da prateleira. Ela não é um livro mágico que deva ficar aberta no Salmo 91, em cima da mesa, para ser usada de forma mística, sem um entendimento claro da sua mensagem. Precisamos ler, entender e aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Ela deve moldar nossa conduta e nossa maneira de compreender o mundo à nossa volta. Somos herdeiros da Reforma Protestante e o nosso lema não deva ser outro senão o do sola Escritura, só a Escritura.